Normalmente ouvimos falar de menores que desaparecem, jovens que desaparecem, e isso atrai a atenção da imprensa nacional. Mas ter uma mulher muito mais velha desaparecida e mãe de outra mulher que você vê na TV todos os dias pode ser extraordinário. E este é um mistério não resolvido que se desenrola em tempo real. Onde está Nancy Gentry? Qual é o seu estado de saúde? Seu desaparecimento está relacionado ao fato de sua filha ser uma apresentadora de jornal? O seu destino se tornou assunto de intenso interesse nacional americano e o seu sequestro um choque que, entrando em sua terceira semana, permanece como notícia de primeira página e destaque nos noticiários. Olá pessoal, bem-vindos a esse canal, eu sou Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje estamos em mais um episódio do Na Mira. Eu queria fazer esse caso desde quando ele começou, mas eu não consegui, mas agora surgiu uma oportunidade e eu estou trazendo as investigações. Vocês devem estar conferindo esse vídeo agora entre segunda e terça, e eu estou gravando no sábado, então são as informações que eu tenho até este ponto. Este é o drama policial do qual os americanos não conseguem desviar o olhar. O aparente sequestro da Nancy, mãe da personalidade televisiva Savannah Guthrie, tem atraído uma atenção pública desproporcional. Tomou conta do público, permeando o imaginário nacional, mesmo em meio a uma enxurrada de outras notícias. As redes de televisão e os meios de comunicação têm acompanhado os desdobramentos do caso em detalhes diários, às vezes até de hora em hora. À medida que a propriedade da Nancy, perto de Tucson, no Arizona, se tornou foco de detetives amadores da internet e um santuário televisionado. O presidente Trump prometeu o uso total de recursos policiais para solucionar o caso, acrescentando uma oração em letras maiúsculas pela segurança dela: Deus abençoe e proteja Nancy. 2 dias antes de desaparecer, a Nancy estava sentada à mesa de Manhawk, na sala de estar com algumas de suas amigas mais próximas, com um tronco queimando na lareira. Aos 84 anos, ela estava tão competitiva como sempre, enfrentando mulheres mais jovens a quem havia ensinado a jogar. Antes de se despedirem na tarde de 30 de janeiro, a Nancy confirmou como uma das jogadoras, Annie Bursnell, se elas ainda iriam assistir à missa na casa de uma amiga no domingo. O ritual delas era se reunir na sala de estar da amiga e assistir a gravação da missa em Manhattan, a qual a filha mais nova da Sra. Guthrie, a apresentadora da NBC Savannah, havia assistido naquela manhã. Elas até tinham hóstias e suco de uva preparado para a comunhão. Mas a Nancy, sempre pontual, não chegou às 11 do dia 1º de fevereiro, e seus amigos mandaram mensagens e depois ligaram. Elas entraram em contato com a filha mais velha, a Annie, e correu para a casa dela e viu que estava vazia. Bom, então agora vamos voltar um pouquinho no tempo. 31 de janeiro, pouco depois das 5h30, a Nancy pegou um Uber até a casa de sua filha mais velha, a Annie, e o seu genro, Tommaso Cioni, que ficavam perto. Os três passaram cerca de 4 horas juntos, jantando e jogando antes do Sr. Cioni levá-la para casa. Segundo as autoridades, a porta da garagem da Nancy abriu às 21h48 e fechou 2 minutos depois. E o Sr. Cioni ficou de olho para garantir que ela entrasse em segurança. Essa foi a última vez que alguém da família viu ou teve notícias dela. Então, em 1º de fevereiro, a câmera da porta da frente da Nancy foi desconectada às 1h47 da manhã, e cerca de 25 minutos depois, uma câmera em algum lugar de sua propriedade detectou o movimento, mas não gravou o vídeo porque ela não tinha assinatura do provedor de serviços do dispositivo. Então, às 2h28 da manhã, cerca de 15 minutos após a câmera ter sido acionada, o marca-passo da Nancy perdeu o contato com seu celular, que os investigadores encontrariam posteriormente dentro da casa, sugerindo que esse pode ter sido o horário em que ela foi sequestrada. As autoridades encontraram o celular, a carteira, o aparelho auditivo, os medicamentos de uso diário e o carro dela. Na entrada da casa, encontraram um suporte vazio onde antes ficava uma câmera de companhia e no piso abaixo o respingo de sangue, que a análise de DNA confirmou posteriormente serem da Nancy. O xerife Chris Nanos, do condado de Pima, no Arizona, disse ao New York Times que os investigadores encontraram sinais ainda mais preocupantes de violência na casa dela, porque havia muita coisa desorganizada. Então, o xerife disse, naquela cena haviam coisas que
me fizeram pensar. Isso não me parece certo. Bom, ele se recusou a dar mais detalhes, mas os investigadores passaram a semana vasculhando a casa, a garagem e a vegetação rasteira ao redor. Em 2 de fevereiro, aproximadamente 24 horas após o departamento do xerife ter divulgado o boletim de pessoa desaparecida para ela, uma emissora de televisão de Tucson, a Code, recebeu um bilhete supostamente de seu sequestrador. A emissora encaminhou o bilhete às autoridades. O site de fofocas de celebridades TMZ, que recebeu uma cópia na manhã seguinte, noticiou que a carta exigia milhões de dólares em Bitcoin para a libertação da Nancy. E Heber Levine, fundador do veículo, descreveu a carta em uma transmissão como muito bem elaborada. No dia 3 de fevereiro, enquanto os investigadores reconheciam ter poucas respostas sobre o que poderia ter acontecido com a Nancy, a NBC Sports anunciou que a Savannah não participaria da cobertura dos Jogos Olímpicos de Inverno na Itália, e Mary Carrillo a substituiu ao lado de Terry Gannon como apresentadora da cerimônia de abertura na sexta-feira. A Savannah também esteve ausente do estúdio do programa Today para ficar em Tucson com sua família. Rhoda Colby, sua colega de bancada no Today de 2018 a 2025, retornou ao programa para substituí-la. Os filhos da Nancy gravaram seu primeiro discurso emocionante para o sequestrador de sua mãe e publicaram na conta do Instagram da Savannah. A Savannah tenta conter as lágrimas enquanto lê um papel ladeada pelos seus irmãos mais velhos, Annie e Cameron Guthrie. Ela disse que sua família tinha ouvido falar de supostas cartas de resgate que teriam sido enviadas a veículos de imprensa, e ela disse que queriam ouvir diretamente de qualquer pessoa que pudesse ter levado sua mãe, mas que primeiro precisavam de provas de que ela estava viva. E ela disse: estamos prontos para conversar, no entanto, vivemos em um mundo onde vozes e imagens são facilmente manipuladas. Precisamos saber, sem sombra de dúvida, que ela está viva e que vocês a têm. Então, em 6 de fevereiro, a Code recebeu outra mensagem dos supostos sequestradores. A mensagem que a emissora encaminhou à polícia e não descreveu publicamente veio de um endereço de IP diferente do bilhete de resgate, mas os remetentes aparentemente usaram os mesmos métodos para mascarar sua localização e identidade. E o Harvey Levine, fundador do TMZ, que recebeu uma cópia do bilhete na manhã seguinte, disse que ele não continha provas de que a Nancy estivesse viva, mas começava dizendo que ela estava segura, mas com medo. No dia seguinte, os irmãos divulgaram outro vídeo. Era de 20 segundos e enigmático. A Savannah, falando sem um roteiro visível, disse para a câmera: recebemos sua mensagem e entendemos. Imploramos agora que nos devolvam nossa mãe para que possamos celebrar com ela. Esta é a única maneira de termos paz. Ao entrar em sua segunda semana, Savannah implorou ao público por ajuda para encontrar sua mãe, dizendo em um vídeo no Instagram que ela e os seus irmãos acreditavam que ela ainda estava por aí. Ela disse: estamos num momento de desespero. No dia 10 de fevereiro, novas imagens e vídeos divulgados mostraram uma pessoa mascarada e, é claro, com o porte de uma ferramenta, à porta da casa da Nancy na noite em que ela foi sequestrada. O primeiro avanço significativo na investigação. As imagens em preto e branco divulgadas pelo FBI e pelo Departamento do Xerife do Condado de Pima mostram uma pessoa usando uma ferramenta de esqui, luvas, uma mochila e o que parece ser uma ferramenta de fogo no coldre do lado de fora da casa. No final do dia, as autoridades detiveram um homem para o interrogatório no caso, mas o libertaram no início da manhã de 11 de fevereiro. Em entrevista, o homem disse que não tinha ouvido falar do desaparecimento da Nancy, mas esperava que ela fosse encontrada com segurança. E ele disse: eu espero que peguem o suspeito porque eu não sou ele. Agora, depois de tantos dias, o desaparecimento dela, que as autoridades disseram estar investigando como um sequestro, seus amigos e familiares afirmam que se recusam a perder a esperança de encontrá-la viva. Sua resiliência sempre se manifestou em momentos difíceis, como quando seu marido faleceu repentinamente em 1988 ou quando cortes no orçamento ameaçaram o serviço vital de saúde pública na universidade onde trabalhava, ou mesmo 2 dias antes do seu desaparecimento, quando ela insistiu em caminhar até o final de sua entrada de cascalho para pegar a correspondência, mesmo que um amigo tivesse que ajudá-la. Quando falam sobre a Nancy hoje em dia, os amigos se interrompem a usarem acidentalmente o pretérito Nancy era. Eles corrigem para é. Seus amigos mais próximos, alguns falando publicamente pela primeira vez, estão tentando evitar se fixar nos detalhes sinistros. Eles sabem sobre o sangue encontrado na porta de sua casa, a figura mascarada, flagrada pela câmera, as luvas pretas descartadas, que foram encontradas pelos investigadores que vasculhavam o deserto. E ainda assim, eles se lembram da mulher que, poucos dias antes de desaparecer, devorava uma pilha de livros e comemorava seu aniversário com baguettes e ria à mesa de cartas. A Certa Burson, amiga da Nancy há 42 anos, disse: eu fico pensando em todas as vezes que eu entrava pela porta da cozinha
e que ela estava sentada no balcão e em como os olhos dela sempre brilhavam assim que me via. É assim que você sabe que tem uma amiga de verdade. Nascida e criada no norte de Kentucky, a Nancy frequentou a Universidade do Kentucky, abrindo caminho como jornalista universitária décadas antes da Savannah se tornar uma figura constante nos programas matinais da NBC. A Nancy, então Nancy Lang, na época, cobria a vida das fraternidades e sororidades como editora de sociedade do jornal estudantil, escrevendo uma coluna chamada Social World. Ela e o marido, Charles Guthrie, se conheceram em um encontro às cegas em um jogo de basquete e eles se casaram em 1963 e a família se mudou para a Austrália, onde a Nancy trabalhou como engenheiro de mineração. E eles se mudaram para o Arizona e compraram uma casa térrea em 1975 nas colinas de Catalina, repletas de cactos ao norte de Tucson, uma casa onde a Nancy mora há mais de 50 anos. Ela ministrava aulas de estudo bíblico e os amigos diziam que ela tinha uma habilidade especial para tornar as lições aplicáveis ao dia a dia. Vicky Edwards, 68 anos, que se tornou amiga íntima da Nancy depois de conhecê-la em uma dessas aulas em 87, disse que era o escritório dela onde as amigas assistiam aos cultos de domingo. E disse que ela foi uma mentora, uma professora e alguém que discretamente moldou a vida de inúmeras pessoas aqui. Em 88, a Nancy faleceu de um ataque cardíaco, o que a Savannah chamou de uma linha divisória marcante na história da família. E disse, olha, ela tinha 16 anos na época, e a Nancy nunca havia trabalhado em tempo integral, fora da casa, mas conseguiu um emprego em um pequeno jornal de negócios, e o The Daily Territorial acabou transformando isso em uma carreira na Universidade do Arizona, onde a Savannah estudou, passando a faculdade perto de casa. Na década de 1980, a Nancy também levou sua mãe e seu irmão mais velho, Pierce, que tinha síndrome de Down, para uma casa de hóspedes em sua propriedade. A Certa Burson, de 66 anos, professora aposentada, que conhece a Nancy há mais de metade de sua vida, lembra-se de como a Nancy foi à sua casa uma noite em 1996, após o falecimento do marido dela. A Nancy disse para ela, pode sentar no meu colo, e a consolou. Colegas que conheceram a Nancy de sua época na Universidade do Arizona disseram que ela era uma comunicadora habilidosa que nunca buscou publicidade. Quando cortes de verbas ameaçaram fechar um centro de informações sobre envenenamento em meados da década de 1990, ela se lançou em uma campanha para coletar 20 mil assinaturas e pressionar os políticos do Arizona a salvá-lo, de acordo com Jacqueline Sharkey, uma ex-colega que organizou a iniciativa e conseguiu. A Nancy deixou seu emprego na Universidade do Arizona em 2007 e nos anos seguintes atuou em um comitê consultivo da Faculdade de Jornalismo. David Culler, ex-diretor dessa faculdade, afirmou que a Nancy o mantinha sob controle. Durante boa parte do tempo que passou no Arizona, ela aproveitou as atividades ao ar livre, jogando tênis, fazendo trilhas e participando de aulas de spinning, e gostava de cozinhar para os amigos e jantar fora, e às vezes ia ao cinema para assistir a filmes de arte. Mas, com o passar dos anos, as coisas se tornaram mais difíceis, e ela contou a uma amiga, Chris Feder, que não se sentia mais à vontade para ir ao cinema, pois o prédio tinha que subir um lance de escadas, referindo-se a ele meio em tom de brincadeira, como uma armadilha em caso de incêndio. E ela tinha um marca-passo e dependia da medicação diária, além de ter começado a usar bengala e aparelhos auditivos potentes. Nos últimos anos, ela costumava ficar em casa, onde mantinha as janelas abertas no verão, e escrevia em seu diário no pátio, jogava Wordle e lia livros que as editoras enviavam para Savannah. Mas, segundo amigos, ela continuava lúcida e raramente reclamava das dores nas costas ou outros problemas. Além disso, mantinha uma vida social agitada, nunca faltando ao encontro mensal do Clube do Livro. No dia 26 de janeiro, véspera do seu aniversário, Certa Ferdarra deixou um balão e guloseimas na porta de sua casa. No dia seguinte, a Certa Burson, que tem raízes familiares em Nova Orleans, preparou alguns belos cristais camarão com grits e bangets. Durante uma partida de Mahjong, 2 dias antes do seu desaparecimento, a Nancy estava vestida casualmente em um dia frio, rindo com seus amigos e, como de costume, jogando estrategicamente. A audiência do programa Today subiu 23% desde o desaparecimento da Savannah e os Jogos Olímpicos de Inverno, impulsionando o interesse. Isso representa uma diferença de 624 mil pessoas em comparação com a mesma semana do ano passado. Houve uma média de 3,32 milhões de telespectadores no Today todas as manhãs durante a primeira semana de fevereiro. Os apelos da família nas redes sociais não produziram nenhuma evidência de que a Nancy esteja viva e até 13 de fevereiro as autoridades policiais declararam que seu estado de saúde e o paradeiro permanecem desconhecidos. O passado está sempre acontecendo
aqui dentro. O seu corpo está em 2026, mas a sua cabeça em 2003, 4 e 5. A memória não segue um tempo cronológico, ela não perde a força a cada minuto que se vai. E neste suspense, escrito em formato roteiro, você vai encontrar respostas para as perguntas do Jack, do serial killer e as suas mesmas. Quando se trata de hereditariedade, transmissão geracional, a maldição pode ser definida como uma dívida não paga. E quando um serial killer é capaz de prever o futuro, existe algo muito maior acontecendo. E em Uma Dobra à Meia-Noite, você vai perceber que o que não é dito é sentido. Não basta pensar, é preciso falar. A leitura desse livro é muito fluida porque é um suspense escrito em formato roteiro, então é independente de descrições, com capítulos acelerados e recheados de reviravoltas. E você pode adquirir comigo pelo Instagram, pelo Telegram, pelo e-mail, pelo meu site. Tem um link fixado aqui no primeiro comentário para você ser encaminhado direto para o meu site. E você vai ganhar o livro autografado, com o seu nome, se você quiser, é claro. E todos os brindes que você está vendo agora também serão disponibilizados. Perfeito Estranho, Uma Dobra à Meia-Noite está disponível em e-book e também no Kindle. E é claro, a continuação de Uma Dobra à Meia-Noite, Impedindo a Dobra, acabou de ser lançado. Pois é, ele já está disponível em e-book, no Kindle, no meu site, na Amazon. E o livro físico você pode adquirir pelo segundo link que eu estou disponibilizando embaixo do primeiro, que vai te levar direto ao site da editora para adquirir a sequência, que é o que você está vendo agora. O desconhecido está na sua casa, na sua vida, mas fora do seu reconhecimento. Vocês vão vir agora minha conversa com a doutora Sandra, advogada americana que trabalha e reside nos Estados Unidos. Depois eu volto para dar os meus comentários finais. Olá, doutora Sandra, tudo bem? Oi, tudo bom? Tudo, e você? E aí, eu tô bem. E aí, como a senhora está? Tudo bem, por aqui bem? também. E no frio ainda. Ah, pois é, ai que sorte, né? Então, doutora Sandra, o caso da Savannah, uma pena que a gente não conseguiu pegar desde o começo, né? Eu fiquei ocupado com outros casos, mas esse eu me interessei desde o primeiro dia. E eu estava vendo, porque assim, agora 200 mil especialistas dão entrevistas o dia inteiro, todo mundo dando a sua opinião sobre o caso. Ex-agente do FBI, ex-investigador particular, eu nunca vi uma coisa como essa. E eu estava vendo que um especialista disse que ele recomendaria que as autoridades fizessem um acordo com o sequestrador, tipo assim, já prometer uma imunidade e uma parte do valor da recompensa se ele devolver a Nancy com vida. Isso é possível realmente? A lei prevê esse tipo de acordo? Não, jamais a polícia faria uma oferta dessa, né? Não se faz esse tipo de oferta de forma nenhuma. Mas pode, agora, se quiser. Não necessariamente. Você não pode dar o dinheiro do pagamento para o bandido. Isso não. Você pode fazer um acordo para a pessoa pegar uma pena menor, mas não oferecer parte do dinheiro para a pessoa. Isso não, isso é contra a lei, isso não pode. Mas ainda teria, tipo assim, o dinheiro do resgate que a família pode pagar. Aí eles poderiam ficar com esse dinheiro. Não, de forma nenhuma. Não, isso é contra a lei, não pode. Porque se isso fosse a favor da lei, todo mundo ia querer começar a fazer sequestro. Não, por isso que eu pensei, se a moda pega. Aí você sequestra. Mas o acordo de imunidade ainda é plausível? Eles teriam poder para conceder? Só que para poder ter um acordo de imunidade, a pessoa tem que ter sido presa, né? Não, mas aí ele tava falando, de já começar, tipo assim, de descolar, pelo menos o telefone do sequestrador e conversar, né, anonimamente com ele, já de prometer imunidade, aí ele contrata um advogado e o advogado vai lá, entendeu? Não funciona desse jeito aqui. Esse é um caso federal, estadual? Esse é um caso estadual, mas de forma nenhuma funciona desta forma. Não funciona assim. Tem duas vertentes dentro desse caso, que a polícia ainda não sabe. A polícia recebeu essas cartas, né, como chamou, TMZ, né, o TMZ lá que recebeu as cartas, só que tem uma coisa que a polícia ainda não sabe, por isso que está todo mundo na dúvida, e eles ficam pedindo prova de vida. Essa mulher pode ter sido sequestrada por uma pessoa por qualquer motivo. Ou tiraram a vida dela, ou qualquer coisa, e já jogaram essa mulher em qualquer lugar por aí, esconderam. Só que aí, uma segunda pessoa
usando o caso, resolve pedir o resgate. Ninguém sabe se o resgate pedido é de verdade feito pela pessoa que abusou a mulher ou não. Sim. Não se sabe. Não tem. A polícia nunca chegou pra gente de certeza absoluta. Ela foi abduzida. A gente só não sabe onde ela tá. Não, ela tá como desaparecida, vamos dizer assim, porque desapareceu com a mulher, porque a polícia até agora não conseguiu provar. Porque eles já pediram prova de vidas 2 vezes e essa pessoa não deu. Quando uma pessoa é abduzida de verdade, e já está quase ali concordando com o valor, inclusive a filha dela disse, nós vamos pagar, mas aí você está pedindo uma prova de vida, claro que a pessoa vai mandar uma prova de vida, vai colocar um jornalzinho lá na mão da mulher, hoje é dia tal, tirar uma foto dela e mandar qualquer coisa. Eles vão fazer. A pessoa não fez. Então, o que tudo leva a crer? Que talvez essa pessoa que pediu esse valor seja nem parte do que aconteceu com essa mulher. É um terceiro por aí que resolveu entrar na história. Como teve um que entrou esses dias, você sabe, né? Que foi preso. Não. Foi semana retrasada. Semana passada ou retrasada. Teve um outro que também mandou uma carta. Só que depois já conseguiram pegar. Ele era tudo mentira, ele não era parte, mas ele não é o oficial que mandou as notas. Só tentou se aproveitar. Que vigarista. Ele mandou e aí a polícia pegou, né? Foi preso. Nossa. Mas é um outro que nem faz parte também dos que mandou aí, quer dizer. Você entendeu? Então ninguém sabe se de verdade essa mulher fez isso ou não, entendeu? Agora a gente olhando pela câmera, claramente tudo leva a crer que dizem que atrás da casa teria algum carro esperando por ele. A gente não vê isso nas câmeras, a gente não vê ele indo nos fundos da casa, mas segundo a polícia diz, né, nas câmeras, ele foi visto indo atrás da casa. Então, eles presumem que atrás da casa deveria ter um carro, que seria o carro que ia levar esta pessoa. Só que tem uma coisa para mim aqui que não bate com uma abdução por uma coisa. Quando você vai abduzir uma pessoa, nesse nível, a casa era no meio do nada, você viu, né? Um desertão, que é a casa da mulher. Não tem ninguém. Essa pessoa já teria estudado absolutamente tudo. A câmera, onde está. Você viu que ele tentou improvisar. Então, isso não é coisa de quem foi lá para fazer uma abdução. Ele olhou e viu uma câmera. E ele tentou desligar, não conseguiu. Ele foi lá, pegou um monte de galhos lá de uma árvorezinha e tentou cobrir a câmera com os galhos. Você acha que isso é coisa de profissional que faz abdução? Amador. É alguém que descobriu. Isso é um amador que descobriu na hora que a câmera estava lá. Gente. Agora, quem que faz uma abdução de uma pessoa, fazendo em bitcoins, coisas assim? A pessoa não estudou tudo, já não sabe tudo. Não, ali e o mais já teria usado um drone, sabe? A pessoa já teria feito um drone, já teria visitado a casa dela, já teria visto aquela câmera lá fora, já saberia de tudo. Não, o cara olhou e falou, uma câmera aqui. Aí vai lá, pega uns galinhos para poder cobrir a cama, pelo amor de Deus. Isso não é coisa de quem fez. O que pode ter ocorrido? Essa pessoa pode ter entrado na casa para roubar, né, alguma coisa. É possível? Acabou, de certa forma, agredindo a mulher lá. Não sei por qual motivo, talvez não queria deixar o corpo lá e simplesmente tirou a mulher de lá. Você viu que a quantidade de sangue também não é bem pouca, né? Não é pouca coisa, né? Pode ter tirado a mulher de lá, né? Mas isso é muito raro, né? Esse é um ponto aqui que eu não entendo. Porque se o objetivo... Se eles não estão pedindo resgate, se eles não representam nenhuma dessas pessoas que só possivelmente podem ter tentado só se aproveitar e levar um dinheiro em cima disso, com que objetivo você vai para tirar a vida de alguém, mas daí você decide levar a pessoa a outro lugar para poder fazer isso nesse lugar e não onde ela está? Isso é muito raro, até mesmo nesses casos de homicídio contratado, né, de homicídio de aluguel, eles foram lá e tiraram a vida da pessoa onde ela estava, no jardim, na casa, no trabalho. Eu não me lembro de ver um caso assim com esse intuito, sabe? De você sequestrar a pessoa para tirar a vida dela depois. Só que aí o que é estranho, que se não é isso, e teria que ser um sequestro convencional, por que ninguém pediu resgate?
Por exemplo, eles poderiam não saber que ela precisa tomar remédios todo dia. Você viu que a mão da mulher, a mão dela tá assim manchada, quase preta a mão dela, por causa do negócio de sangue, essas coisas todas. Essa mulher, ela pode ter sido sequestrada, o que aconteceu? Ela pode ter falecido no primeiro, segundo ou terceiro dia pela falta de medicamentos. E eles não sabiam que a mulher precisava tomar os remédios. E a mulher acabou falecendo. Mas aí ela falaria isso no cativeiro, ali já nas primeiras horas, eu preciso do meu medicamento. Mas aí o que o cara ia fazer? Ele não ia soltá-la, para depois ela dizer onde que foi levada ou qualquer coisa. Eles talvez... Mas aí mesmo se a intenção fosse só preservá-la para devolver em troca de dinheiro, se não poderiam soltar no primeiro dia por conta do medicamento, como que eles então soltariam ela depois? Ou talvez nem acreditaram que ela precisava. Falou, isso é coisa dessa mulher mentindo. Não, mas aí eu tô falando o seguinte, mas aí o que a senhora falou, vamos supor que daí eles não quiseram liberá-la porque ela estava lá por causa da casa. Mas se o objetivo era devolvê-la depois no resgate, por que também eles liberariam, entendeu? Não, porque é comum você pagar um resgate e eles liberarem a pessoa. Não, mas a senhora não entendeu. A senhora está dizendo que eles podem não ter ela solta no primeiro dia, quando ela falou do medicamento, porque ela poderia dizer de onde ela estava. Só que depois que ela fosse solta no pagamento de um resgate, ela poderia dar as mesmas informações do mesmo jeito. Então eu não consigo me entender como eu tipo assim, não posso soltar no primeiro dia, mas eu poderia soltar depois do resgate, entendeu? Entendeu o que eu quis dizer? Não, mas porque eu sei, mas porque eles provavelmente iriam, quando você faz abduz uma pessoa, você geralmente você não permanece com a pessoa no mesmo lugar, você muda sempre de lugar, isso é profissional fazendo, né? Eles vão mudando de um lugar para o outro, de um lugar para o outro. Então vamos supor, levaram ela essa primeira vez nessa casa, vamos supor que pagasse o resgate, né? Que tá tudo certo que vão pagar os resgates. Eles vão levar ela dessa casa, vão para uma outra, dessa outra vão para uma outra, eles vão ficar pulando de casa em casa, para quê? Para dificultar que eles possam ser encontrados. Agora, se a mulher já olhou para a cara deles, falou isso, e 2, 3 dias depois faleceu, eles simplesmente jogaram por fora. Entendeu meu raciocínio? Entendi. Uhum. Geralmente, os sequestros, eles são profissionais, eles não mantêm a pessoa dentro de uma casa, naquele lugar, para sempre ali por semanas e meses. Eles vão mudar de casa várias e várias vezes. E não são casas de pessoas. Às vezes aluga a casa por 2, 3 dias, sabe aquelas coisas assim? Você vai movendo a pessoa de um local para o outro justamente para não ser identificado. Entendeu? Mas vai que ela já faleceu de cara ali no segundo dia. Meu Deus. Aí eles simplesmente sumiram. Ou podem estar tentando fazer... Fala, bom, a mulher já faleceu, agora a gente não tem mais jeito, mas vamos continuar com o negócio, vamos pedir o resgate. Eles concordaram, mas estão pedindo prova de vida, só que eles não têm a prova de vida mais. Eu nunca ouvi falar um resgate que você pede prova de vida e você não manda. Isso não existe. Isso até um amadorzinho sabe fazer. Porque então, só gravar um vídeo, qualquer coisa. Ela já não esteja mais viva. Meu Deus. Mas me diz uma coisa, a senhora lembra na história recente desses sequestros, o sequestrador conseguir receber o resgate e não ser descoberto? Existem, tem muitos. Sério? De cabeça, nomes tem. Nossa, tem que eu não ouço falar. Deixa eu até dar uma olhada aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos ver. E a pessoa foi devolvida, você quer saber, né? Isso, a pessoa é devolvida e o sequestrador se manda e nunca é descoberto. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Aqui diz que o resgate foi pago, a pessoa foi devolvida. Bom, nossa, peraí. Mas isso aqui não é. Eles estão dizendo o caso da Elizabeth Smart, que quando ela foi sequestrada em 2012, o cara exigiu que fosse pago o dinheiro, mas aí a família cooperou e pagou parte do que foi exigido. Mas ela foi encontrada 9 meses depois. Mas aí não foi o caso, porque... não foi o caso. Uhum. Aqui está dizendo assim que a maior parte são de casos ligados ao crime organizado, entendeu? Coisas de tráfico de entorpecentes, essas coisas assim. Não é muito comum, não. Não é muito comum, não. Eu estou olhando aqui. Mas está dizendo que muitas vezes os criminosos libertam uma pessoa para evitar uma investigação intensa, quando está, tipo assim, não está recebendo dinheiro, mas também
a investigação está ficando muito em cima, grave demais. Eles sabem que a qualquer momento vai ser pego, então eles acabam, às vezes, libertando a vítima até antes de receber o dinheiro, se a intenção não era tirar a vida da pessoa, né? Nossa. Mas eu não sei, para mim tem alguma coisa. Muita gente já foi lá dizer que talvez o ex-cunhado, não sei o quê, bababá, né? Eu não colocaria assim, porque todo mundo, e por que ele não aparece mais? Faz 3 semanas que ele não dá mais as caras. Mas é óbvio, né? Tá todo mundo já culpando o cara. Ele também não é louco de sair na rua, daqui a pouco ele enche o cara. Não tem nada com a história, né? Então, teve aqui um caso dos Estados Unidos, mas é muito antigo, em 1932, que a vítima, eles pagaram, imagina, $50 mil no ano. E a vítima faleceu, não foi? Em 1932, a vida faleceu. Né? Eu já vi o documentário. É bem trágico. Tem um outro caso também de 1924, que também foram 2 jovens que sequestraram um menino que era muito rico, mas aí acabaram tirando a vida até antes de pedir o resgate, né? Mas está dizendo que que tragédia. Ela é muito triste. Então a senhora acha que ela está sem vida mesmo? Eu acredito que sim. Nossa. Por que não daria? Olha, se você pegar qualquer sequestrador, assim, até esses que nem experientes são nem nada, e a pessoa já disse, nós vamos pagar, mas manda aí uma prova de vida, todos eles fazem isso. Por que ele não mandou até hoje? Nada. A moça já foi lá implorar, pedir que mandem, e eles não mandam. Então, tem alguma das duas coisas. Ou ela não está mais viva para mandar, ou a pessoa que a tirou da casa não é a pessoa que está mandando essas notas. Isso é tirou possível. ela lá da casa, vai saber lá por quê. Agora é uma péssima ideia você também sequestrar um idoso, né? E, sei lá, se isso foi uma equipe, ninguém cogitou, nossa, será que essa mulher não é dependente de medicamentos? Porque hoje já, com 20 anos, tem gente tomando 200 cápsulas por dia. E aí uma senhora, ninguém imaginou isso? Nossa, aí são muito ruins, hein? Eu só me fiquei um pouco surpresa, porque a casa é uma mega casa, eu vou dizer que é quase uma mansão, a casa que a mulher mora. E ela morava sozinha. Tem muita gente que mora sozinha, minha mãe mora sozinha, mas com vizinhos do lado, sabe assim, quase porta com porta. A mulher mora no meio do nada. Uma pessoa de 84 anos mora numa casa daquela, no meio do nada, que não tem um vizinho. Mas ela era muito ativa. Ela era muito ativa, assim, pelo que eu li. Ela ia à missa, ia na casa das amigas, jogava. Ela estava numa festa no dia anterior. Acho que, de certo, por ser um local afastado, talvez transmitia o oposto. Tipo, seguro, que é afastado e tal, né? Tem esse lado. E por ela ser muito independente, que o marido faleceu muito cedo, então ela sempre... Agora vamos ver, né? Eu tô realmente curioso para ver qual vai ser o desfecho. É triste, né? Eu espero que encontre, mas já se passaram tantos dias aí. Às vezes eu fico imaginando se ela estiver viva, imagina o desespero que ela não deve estar também. Olha, seria um milagre, né? Porque eu não lembro de ver um caso assim de sequestro mesmo. De desaparecida a gente vê o tempo todo, mas sequestro não é tão comum. Não é tão comum. Eu não lembro de ver, assim, acho que desde que eu nasci, é o primeiro caso de sequestro que eu tô vendo na minha vida. É muito triste. Mas é isso, né? Então, mas o que eu digo, esse cara que aparece lá na câmera, disseram, não sei se isso é verdade ou não, mas deve ter alguma, porque dizem que o olho dele aparece claramente, né? Dizem que já existe alguma coisa, Israel que tem, para variar, ele sempre tem primeiro. Israel tem alguma coisa que consegue detectar algo sobre a pessoa através somente usando a inteligência artificial nos olhos. Olha só. Então, vamos ver se a casa cai agora. Aí. Pois é. Então tá. Então é isso. A gente vai se não falando. Deixe de ir lá no canal. Isso, Investigação na TV. Só clicar aqui, pessoal, tá aparecendo aqui você vê o logotipo do meu canal, vai ver o do canal da doutora Sandra também. Obrigadão, doutora Sandra, a gente vai se falando. Até mais. Tchau. Eu não sei nem o que dizer, porque é muito raro uma pessoa idosa ser sequestrada, e é muito mais raro ainda uma pessoa idosa ser sequestrada e o motivo não ficar claro. Normalmente, na maioria dos sequestros, a motivação é financeira. Inclusive, eu fui atrás de estatísticas atualizadas. No ano passado, 500 mil pessoas desapareceram nos Estados Unidos. E de junho de 2020 a junho de 2025, as mulheres representaram mais de 75% das vítimas
nos cerca de 240 mil casos de sequestro ou rapto registrados nos Estados Unidos, segundo dados do FBI. Mas dessas, apenas 646 eram mulheres na faixa dos 80 anos, como a Nancy, que especificamente tem 84, ou seja, menos de 0,2% do total de vítimas. Se você comparar isso com a faixa etária que representou o maior número de vítimas daquele ano, pessoas de 20 a 29 anos, que constituíram quase 30% das vítimas, você vê que a disparidade é gigantesca. E o que chama atenção é especificamente as revelações bastante incomuns desse caso. Por exemplo, fazia muito tempo que eu não ouvi uma história de sequestro seguida por resgate, e a quantidade de cartas, né, de supostas cartas, chamam a atenção, o fato de que o pagamento deveria ser em Bitcoin, o homem mascarado, tipo, ninguém consegue reconhecê-lo, descobrir quem ele é um desastre de alto nível. Bom, e se você, de repente, viu o rosto da Nancy aqui no canal e não está familiarizado com a programação americana, não assiste a NBC, você talvez possa estar se perguntando: o rosto dessa mulher me parece familiar. E se você assiste os meus vídeos pelo menos desde 2022, você não está enganado. A Savannah já apareceu aqui. Pois é. Quando o julgamento do Johnny Depp acabou, umas 2 semanas depois, a Amber Heard concedeu a primeira e única longa entrevista falando sobre o caso. E essa entrevista foi exibida no Dateline, que é um programa famosíssimo, inclusive eu já usei como base para roteirizar alguns casos aqui do canal no passado. O Dateline é tipo uma versão do Linha Direta, digamos assim. Linha Direta é um programa extinto da Rede Globo. Então ele é basicamente no formato de documentário, mas ele tem um apresentador fixo. Eu esqueci o nome do cara agora, mas ele tem cabelo branco. E o Dateline, inclusive, já apareceu aqui no canal. Especificamente eu cobri uma história que eu fiz, um episódio de 2 horas e não sei quantos minutos, sobre uma subsérie dentro do Dateline que termina em tragédia. Inclusive fiquei sabendo que vai virar filme esse ano. Caça ao Predador, você pode assistir, é um episódio fantástico. Então o Dateline, ele é muito assim, respeitado por essa cobertura criminal. Eles já fizeram, inclusive, acho que assim, talvez seja a maior contribuição da NBC na vida, de um caso absurdo, de um homem que foi preso, condenado por tirar a vida da própria esposa, assim, sem nenhuma prova, com 200 mil álibis a favor dele, enquanto a verdadeira homicida, que inclusive ficou com toda a grana do seguro, mudava de versão a cada segundo, e a polícia, tipo, não tô nem aí pra você, estamos com ela, com a homicida. E a NBC, quando ficou sabendo, colocou seus repórteres para ir atrás, e depois, gente, foi um episódio atrás do outro, desmascarando essa mulher, e aí a casa caiu. Então, tipo assim, literalmente o Dateline salvou a vida dele. E o Dateline produziu a entrevista com a Amber, e quem a entrevistou foi a Savannah. Sim, a Savannah. Então, o rosto dela apareceu várias vezes, porque eu printei o episódio inteiro. E eu fiz, inclusive, algumas críticas à Savannah, porque senti que ela tentou meio que passar um pano na entrevista para Amber e não fez os confrontos necessários, né, considerando toda a conduta dissimulada que acabou sendo exposta, né, em uma série de provas e testemunhas e etc. E a Savannah, necessariamente, não é do Dateline. Ela realmente trabalha no Today, e ela fica ali restrita aos programas da manhã. O Dateline é um quadro noturno. Agora eu não lembro mais se passa na quinta ou na sexta-feira. Mas ali foi um episódio especial. Decidiram que ela faria essa entrevista. E agora, o mais bizarro é que, talvez, daqui a pouco, o Dateline produza um documentário sobre o caso da mãe da Savannah. É com certeza a última coisa que eu esperava que pudesse acontecer, né? As ironias da vida. Eu estou, assim, tão confuso quanto qualquer outra pessoa, que eu ainda não conversei com a doutora Sandra, então eu ainda não sei bem o que ela vai falar. A gente só falou um pouco sobre o caso ao longo dessas últimas semanas, mas não se tem muitas informações, porque eu não consigo imaginar o que talvez essas pessoas teriam contra essa senhora de 84 anos, ou se isso tem a ver com a Savannah, ou se tem a ver com a NBC. Seja como for, é um momento de muita dor para a família. Eu realmente fiquei assim, bem comovido ali com o vídeo, com, né, o rosto, a expressão dos filhos. E, infelizmente, eu estou assim, com pouquíssimos motivos para acreditar que ela ainda esteja viva, principalmente depois que eu vi que ela é dependente de um medicamento diário. E eu não consigo imaginar que os sequestradores tiveram cuidado de, peraí, vamos levar seu remédio. Se simplesmente essa mulher foi levada para falecer,
Então a história é muito pior porque a motivação não é financeira e então muitas dúvidas surgem principalmente sobre o que pode estar acontecendo nos bastidores desse caso ou se haverá novos alvos. E com certeza um novo trauma para todos esses irmãos, porque eles perderam o pai repentinamente quando ainda eram muito novos, ou seja, não desfrutaram muito tempo com ele. E embora tenham vivido muito tempo com a mãe, esse realmente for o seu fim, é um desfecho trágico que consegue superar o que aconteceu há quase 40 anos atrás. Como não sabemos de nada e realmente não há nada confirmado, definitivamente essa história precisa de um grande milagre, porque do contrário ainda pode chocar da pior forma. E se você está cansado, desanimado, sentindo que suas forças estão no limite, eu te convido a ouvir a canção do meu livro, Não Desista. É uma música que é integrante desse suspense. Já está disponível aqui no YouTube, tem um link fixado no primeiro comentário. Também disponível em todas as plataformas digitais para você ouvir e sentir essa música dando um fôlego novo para que você enfrente um novo dia. No livro, o pesadelo está a um passo de distância, mas na música, tudo está a um passo de distância, inclusive a resposta que você tanto espera. Espero que essa canção fale com você, transforme o seu dia, impulsionando a ir adiante e dar mais um passo. Não deixe de ouvir, não desista e de conhecer meu livro Uma Dobra Meia-Noite. Se você gostou desse episódio, se inscreva no canal, ative o sininho que é muito importante, confira se ele está selecionado para você receber todas as notificações, do contrário, o YouTube não vai levar até você todos os episódios que eu produzo aqui. Compartilhe esse vídeo, comenta, dá o seu like e se você quiser, você pode me seguir, Gustavo N Psicanalista, lá no Instagram. Eu também tenho um canal de cortes, onde as análises são recortadas e postadas por lá, além que eu também tenho um grupo no Telegram, onde eu faço postagens recorrentes, converso com os inscritos, faço enquetes, tenho uma interação muito exclusiva e colaborativa por lá. E se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho. Esse é um suspense multifocal com uma abordagem inédita. O livro é escrito em formato roteiro, diferente de qualquer coisa que você já viu, e ele conta uma história extraordinária sobre o rapaz Jack Wilbur, que mora em uma mansão sozinho em Nova York. E ele começa a desconfiar que um terrível serial killer está escondido em sua própria casa. À medida que sua investigação avança, ele começa a analisar todos os aspectos geracionais de sua vida. As heranças financeiras, as heranças psicológicas, as heranças genéticas. E então, ele descobre que está preso em uma terrível maldição hereditária. Há uma reviravolta inacreditável no capítulo 10 que vai te deixar de queixo caído. O desconhecido está na sua casa, na sua vida, mas fora do seu reconhecimento. O livro vai autografado, se você quiser, é enviado para qualquer lugar do Brasil e quase qualquer lugar do mundo. Você pode adquirir pelo meu site, entrar em contato comigo pelo Instagram ou pelo Telegram. A gente se vê no próximo caso e não se esqueça que aqui você sempre vai ter uma amiga. Até mais, pessoal!